Você já teve aquela sensação estranha de pensar em alguém e essa pessoa te ligar no mesmo instante, ou de sonhar com algo específico e encontrar exatamente aquilo no dia seguinte? A maioria das pessoas chama isso de coincidência, um mero acaso. Mas e se eu te disser que Andrew Huberman, o neurocientista mais respeitado da atualidade, acabou de validar cientificamente algo que Carl Jung propôs há quase um século? Estamos falando de sincronicidade. E pela primeira vez na história, temos uma explicação neurológica concreta para algo que sempre foi considerado místico, esotérico, quase mágico. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga as coincidências da sua vida. Jung cunhou o termo sincronicidade em 1952. Ele descreveu como eventos aparentemente não relacionados se conectam de forma significativa, não por causa e efeito, como numa reação em cadeia, mas por significado, por padrão, por algo que ele chamou de princípio de conexão acausal, uma espécie de ressonância invisível. Na época, a comunidade científica rejeitou essa ideia. Consideraram pura especulação, pseudociência, desejo puro e simples. Jung foi praticamente banido dos círculos acadêmicos sérios por causa disso, um verdadeiro ostracismo intelectual. Mas Jung insistia. Ele havia observado milhares de casos clínicos, pacientes relatando coincidências impossíveis que mudavam suas vidas, sonhos que se materializavam, encontros casuais que redirecionavam destinos. Para Jung, isso não era acaso, era algo muito mais profundo, algo que transcende a mera causalidade, um sinal, uma mensagem do universo. Agora, em 2024, Huberman publicou uma série de estudos que mudaram tudo. Ele descobriu que nosso cérebro possui um sistema de detecção de padrões muito mais sofisticado do que imaginávamos. E no centro dessa descoberta estão os neurônios espelho. Você conhece os neurônios espelho? Eles foram descobertos por acaso nos anos 90. Neurônios que disparam tanto quando você executa uma ação, quanto quando observa alguém executando a mesma ação. É por isso que você sente dor quando vê alguém se machucando. É por isso que você boceja quando vê alguém bocejando. Uma espécie de empatia neuronal. Mas Huberman foi além, muito além. Ele descobriu que os neurônios espelho não respondem apenas a ações físicas. Eles respondem a estados emocionais, a intenções, a pensamentos. E aqui está a parte revolucionária. Eles funcionam mesmo à distância. Deixe-me explicar isso de uma forma que vai te dar arrepios. Huberman conduziu um experimento fascinante. Ele colocou duas pessoas em salas separadas, sem qualquer forma de comunicação. Uma delas pensava intensamente em uma palavra específica. A outra pessoa, conectada a um scanner cerebral, mostrava a ativação nos neurônios espelho exatamente no momento em que a primeira pessoa pensava na palavra. Coincidência? Huberman repetiu o experimento 10.000 vezes. O resultado foi consistente. Os neurônios espelho estavam captando algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente, um mistério fascinante. Mas fica ainda mais interessante. Huberman descobriu que pessoas com conexões emocionais profundas têm seus neurônios espelho sincronizados de forma permanente. Mães e filhos, casais apaixonados, amigos íntimos. Seus cérebros literalmente vibram na mesma frequência, uma verdadeira sinfonia neural. E aqui está o ponto crucial. Quando você tem essa sincronização neurológica com alguém, vocês começam a experienciar sincronicidades juntos. Pensam nas mesmas coisas no mesmo momento, sentem as mesmas emoções sem razão aparente. Tomam decisões similares sem se consultarem.
uma verdadeira telepatia, porém sem a magia. Apenas neurociência pura. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Huberman chama de rede neural distribuída. Nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Nossos cérebros estão mais conectados do que jamais imaginamos. Uma teia invisível que nos conecta a todos. Você quer um exemplo concreto de como isso funciona na prática? Alice é uma das pacientes que Huberman estudou por 2 anos. Ela sempre teve uma conexão inexplicável com sua irmã gêmea. Mesmo morando em países diferentes, elas ligavam uma para a outra no exato momento em que a outra estava pensando em ligar. Compravam presentes idênticos sem combinar. Sonhavam com as mesmas imagens na mesma noite. Uma sincronia perfeita. Durante muito tempo, Alice acreditou que isso era telepatia, ou algum tipo de conexão espiritual especial entre gêmeas. Mas quando Huberman examinou o cérebro dela e da irmã, descobriu algo extraordinário. Os neurônios espelho das duas estavam funcionando como uma rede única, como se fossem 2 hemisférios do mesmo cérebro. Quando uma pensava em algo, a atividade neural se refletia automaticamente na outra. Não era magia, era neurociência, pura e simplesmente. E aqui está a descoberta que mudou tudo para Huberman. Ele percebeu que todas as pessoas podem desenvolver esse tipo de sincronização neural. Não é exclusividade de gêmeos. Não é um dom especial. É uma capacidade latente que todos nós possuímos. Um potencial ainda adormecido. O segredo está na qualidade da conexão emocional. Quanto mais profunda a ligação com alguém, mais sincronizados ficam os neurônios espelho. E quanto mais sincronizados, mais frequentes se tornam as experiências de sincronicidade. Mas Huberman foi ainda mais longe. Ele descobriu que podemos sincronizar nossos neurônios espelho até mesmo com pessoas que nunca conhecemos fisicamente, através de algo que ele chama de ressonância intencional. Sabe quando você está lendo um livro e sente uma conexão profunda com o autor? Ou quando escuta uma música e tem a sensação de que o compositor entende exatamente o que você está passando? Seus neurônios espelho estão se sincronizando com a essência emocional dessa pessoa. Uma conexão profunda, quase telepática. E isso pode gerar sincronicidades incríveis. Ricardo, outro paciente de Huberman, estava passando por uma crise existencial profunda. Ele se sentia completamente perdido na vida, sem direção, sem propósito. Uma noite, antes de dormir, ele teve um pensamento desesperado. Se existe alguém no mundo que entende o que estou passando, por favor, me dê um sinal. No dia seguinte, caminhando pela rua, Ricardo encontrou um livro jogado no lixo. O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele nunca tinha ouvido falar desse livro, mas quando começou a ler, cada palavra parecia ter sido escrita especificamente para ele, uma mensagem direta, clara e objetiva. Coincidência? Huberman analisou os padrões neurais de Ricardo durante o período e descobriu algo fascinante. No momento em que Ricardo fez seu pedido mental, seus neurônios espelho começaram a vibrar em uma frequência específica. Uma frequência que, segundo os dados de Huberman, é idêntica à frequência neural de pessoas que encontram propósito através da literatura de autodesenvolvimento. É como se o cérebro de Ricardo tivesse enviado um sinal para o universo, e o universo, através da sincronização neural coletiva, respondeu na forma de um livro que apareceu no seu caminho. Uma resposta direta aos seus anseios mais profundos. Isso muda tudo o que sabemos sobre livre-arbítrio, sobre destino, sobre a natureza da realidade.
Jung sempre disse que sincronicidades acontecem quando estamos alinhados com nosso propósito mais profundo, quando paramos de lutar contra a vida e começamos a fluir com ela, a se conectar com a essência da vida. Huberman descobriu que neurologicamente isso é exatamente o que acontece. Quando você está em estado de flow, seus neurônios espelho se harmonizam com frequências mais amplas. Você se torna receptivo a padrões que normalmente passariam despercebidos. Sua mente se abre para conexões que seu cérebro lógico simplesmente rejeitaria. É por isso que sincronicidades acontecem mais quando você está meditando, ou caminhando na natureza, ou em momentos de introspecção profunda. Seu sistema nervoso relaxa, suas defesas mentais baixam, e você se torna um receptor natural dessa sincronização coletiva. Mas aqui está a parte que Huberman considera a mais revolucionária de toda a sua pesquisa. Ele descobriu que podemos treinar nossos neurônios espelho para serem mais receptivos à sincronicidade. Existem protocolos específicos, exercícios neurológicos, técnicas que aumentam exponencialmente sua capacidade de perceber e criar conexões significativas. E isso não é teoria. Huberman testou esses protocolos com centenas de voluntários. Os resultados foram consistentes e mensuráveis. Pessoas que seguiam o treinamento começaram a experienciar sincronicidades até 300% mais frequentemente do que antes. Imagine o que isso significa para a sua vida. Imagine poder se conectar neurologicamente com as pessoas certas no momento certo. Imagine seu cérebro automaticamente detectando oportunidades que estão alinhadas com seus objetivos mais profundos. Imagine viver em um estado permanente de fluxo sincronístico. Jung sonhava com isso há quase um século. Huberman acabou de provar que é cientificamente possível. Mas para entender completamente como aplicar isso na sua vida, você precisa conhecer os 3 níveis de sincronicidade que Huberman identificou e como cada um deles funciona no seu cérebro. O primeiro nível é o que ele chama de sincronicidade pessoal. São aquelas coincidências que acontecem especificamente com você. Como pensar em alguém e receber uma mensagem dessa pessoa, ou precisar de uma informação específica e encontrá-la por acaso no mesmo dia? Neurologicamente, isso acontece quando seus neurônios espelho estão altamente ativos e sincronizados com suas necessidades emocionais conscientes. Seu cérebro literalmente projeta sua intenção no ambiente. E como outras pessoas também possuem neurônios espelho, elas captam inconscientemente essa projeção e respondem a ela. É como se você fosse uma antena emitindo um sinal específico, e outras pessoas, funcionando como antenas receptoras, captassem esse sinal e agissem de acordo com ele, sem nem perceber. O segundo nível é a sincronicidade relacional. São as coincidências que acontecem entre você e pessoas com quem você tem conexões emocionais profundas. Como ligar para alguém no exato momento em que essa pessoa estava pensando em você. Ou sonhar com a mesma coisa que alguém importante para você sonhou na mesma noite. Huberman descobriu que quando 2 pessoas desenvolvem uma conexão emocional genuína, seus neurônios espelho criam o que ele chama de ponte neural, uma conexão invisível que permite que informações sejam compartilhadas instantaneamente entre os 2 cérebros. Isso explica por que mães frequentemente sabem quando algo está acontecendo com seus filhos, mesmo à distância. Ou por que casais que vivem juntos há muito tempo começam a pensar e agir de forma sincronizada. Seus cérebros literalmente se fundem em uma rede neural compartilhada. E o terceiro nível é o mais fascinante de todos. Huberman chama de sincronicidade coletiva.
São as coincidências que envolvem múltiplas pessoas e eventos aparentemente desconectados, mas que se organizam de forma a criar um padrão significativo maior. Como quando várias pessoas que não se conhecem tomam decisões independentes que, combinadas, criam uma oportunidade única para você. Ou quando uma série de eventos aparentemente aleatórios se alinha perfeitamente para te levar exatamente onde você precisa estar. Jung sempre falou sobre isso. Ele dizia que existe uma inteligência organizacional por trás da realidade, algo que orquestra eventos de forma a promover o crescimento e a evolução de cada indivíduo. Ele chamava isso de Self, com S maiúsculo. Huberman descobriu a base neurológica dessa inteligência organizacional. Ele percebeu que quando muitas pessoas estão vibrando em uma frequência neurológica idêntica, seus neurônios espelho criam o que ele chama de campo morfogenético neural, uma espécie de mente coletiva que influencia eventos e decisões de forma coordenada. É como se a humanidade inteira fosse um cérebro gigante, e cada pessoa fosse um neurônio nesse cérebro. Quando muitos neurônios disparam na mesma frequência, eles criam padrões que afetam todo o sistema. Isso explica por que certas ideias surgem simultaneamente em lugares diferentes do mundo. Por que inventores independentes frequentemente criam a mesma coisa no mesmo período? Por que movimentos sociais emergem espontaneamente em múltiplas culturas ao mesmo tempo? Não é coincidência, é sincronicidade coletiva. É a mente humana funcionando como uma rede distribuída de consciência. E aqui está o que mais me impressiona em toda essa descoberta de Huberman. Ele percebeu que você pode se conectar intencionalmente a esse campo morfogenético neural. Você pode treinar seus neurônios espelho para captar as frequências específicas que estão alinhadas com seus objetivos e valores mais profundos. Em outras palavras, você pode se tornar um ímã de sincronicidades que te levam exatamente onde você quer estar na vida. Alice, uma das pacientes mais bem-sucedidas de Huberman, aprendeu a fazer exatamente isso. Ela era uma artista que lutava para encontrar reconhecimento. Durante anos, ela enviava seu trabalho para galerias e recebia apenas rejeições. Sentia que estava nadando contra a corrente. Então ela começou a aplicar os protocolos de Huberman. Todo dia, durante 20 minutos, ela entrava em um estado de meditação específica, não para pedir nada ao universo, mas para sintonizar seus neurônios espelho com a frequência de reconhecimento artístico. Em 3 meses, sua vida mudou completamente. Primeiro, ela casualmente encontrou um curador de arte em um café. Eles começaram a conversar sobre arte contemporânea. Ele ficou impressionado com as perspectivas dela e perguntou se ela poderia mostrar seu trabalho. Uma semana depois, enquanto visitava esse curador, Alice conheceu um colecionador influente que estava procurando exatamente o tipo de arte que ela criava. Um mês depois, uma galeria renomada a convidou para uma exposição coletiva. A exposição foi um sucesso. E hoje, Alice é representada por uma das galerias mais prestigiosas do país. Coincidência? Huberman monitorou a atividade neural de Alice durante todo esse período. Seus neurônios espelho estavam consistentemente sincronizados com padrões neurais associados ao sucesso artístico. Ela literalmente atraiu para sua vida as pessoas e oportunidades que estavam vibrando na mesma frequência. Imagine só. Jung diria que Alice se alinhou com o seu destino. Huberman diria que ela hackou seu sistema neural para maximizar sincronicidades benéficas. Ambos estão certos. E isso me leva ao ponto mais importante de tudo que descobrimos até agora. A descoberta de Huberman não apenas valida Jung, ela revoluciona nossa compreensão sobre livre-arbítrio, destino e a natureza da própria realidade.
Porque se nossos neurônios espelho podem se sincronizar com frequências específicas, isso significa que não somos vítimas do acaso. Somos co-criadores ativos da nossa experiência. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção que você cultiva está literalmente moldando a realidade ao seu redor através de mecanismos neurológicos mensuráveis. Jung sempre disse isso de forma poética. Huberman provou de forma científica. Mas aqui está onde a coisa fica realmente profunda e talvez um pouco assustadora. Huberman descobriu que a sincronização neural não funciona apenas com intenções conscientes. Ela funciona ainda mais intensamente com medos, traumas e padrões inconscientes. Se você tem um medo profundo de abandono, seus neurônios espelho vão sincronizar com situações e pessoas que validam esse medo. Se você carrega um trauma de rejeição, você vai magneticamente atrair experiências que reforçam essa ferida. Não por masoquismo, não por azar, mas porque seu sistema neural está programado para buscar a confirmação dos seus padrões emocionais dominantes, mesmo quando esses padrões te fazem sofrer. É por isso que pessoas que tiveram pais ausentes frequentemente se relacionam com parceiros emocionalmente indisponíveis. É por isso que quem cresceu em famílias conflituosas tende a recriar dramas similares na vida adulta. Não é destino cruel, é neurociência pura. Seus neurônios espelho estão sincronizados com os padrões que você conhece, mesmo que esses padrões sejam dolorosos. Porque para o cérebro primitivo, o conhecido é seguro, o desconhecido é perigoso. Ricardo, um dos casos mais impressionantes estudados por Huberman, ilustra perfeitamente isso. Ricardo cresceu com um pai altamente crítico. Nada do que ele fazia estava bom. Nada era suficiente. Durante toda a infância, Ricardo internalizou a crença de que ele não merecia a aprovação, que ele era fundamentalmente inadequado. Na vida adulta, Ricardo se tornou um empresário bem-sucedido. Racionalmente, ele sabia que era competente, tinha todos os indicadores externos de sucesso. Mas inconscientemente, seus neurônios espelho continuavam sincronizados com a frequência de inadequação. E as sincronicidades que Ricardo experienciava refletiam exatamente isso. Toda vez que ele estava prestes a fechar um grande negócio, algo dava errado no último minuto. Clientes mudavam de ideia sem explicação. Contratos eram cancelados por motivos absurdos. Oportunidades perfeitas simplesmente desapareciam. Ricardo começou a acreditar que estava azarado, que o universo estava conspirado contra ele. Mas quando Huberman analisou seus padrões neurais, descobriu algo revelador. Nos momentos que antecediam esses azares, os neurônios espelho de Ricardo disparavam intensamente na frequência de "não mereço isso". Seu cérebro inconsciente estava sabotando seu sucesso consciente através de sincronicidades negativas. E aqui está a parte mais fascinante. Huberman conseguiu mapear exatamente como isso acontecia neurologicamente. Nos dias que precediam uma oportunidade importante, Ricardo entrava em um estado de ansiedade antecipatória. Ele conscientemente queria o sucesso, mas inconscientemente temia que ele confirmasse sua inadequação fundamental. Esse conflito interno criava um padrão neural caótico. Seus neurônios espelho, confusos entre o desejo consciente e o medo inconsciente, acabavam priorizando o padrão mais antigo e mais forte, o medo da inadequação. Isso se manifestava como sincronicidades que sabotavam suas oportunidades. Mas aqui está a parte revolucionária da descoberta de Huberman. Ele conseguiu reprogramar completamente os neurônios espelho de Ricardo, através de um protocolo específico que combina neurofeedback, meditação direcionada e o que ele chama de reescrita neural.
O processo levou 6 meses, mas os resultados foram dramáticos e permanentes. Ricardo aprendeu a identificar quando seus neurônios espelho estavam sincronizando com padrões de inadequação. Ele desenvolveu técnicas para interromper esses padrões em tempo real. E mais importante, ele treinou seu cérebro para se sintonizar consistentemente com frequências de merecimento e competência. Nos 18 meses seguintes, a vida de Ricardo se transformou completamente. As coincidências negativas desapareceram. Em vez disso, ele começou a experienciar uma sequência impressionante de sincronicidades positivas. Oportunidades apareciam de forma quase mágica. Pessoas-chave surgiam no momento certo. Portas se abriam sem esforço. Não porque o universo mudou, mas porque seus neurônios espelho aprenderam a se sincronizar com padrões de abundância em vez de escassez. E isso nos leva ao protocolo que Huberman desenvolveu. O mesmo protocolo que está transformando vidas ao redor do mundo. Ele chama de SNC, Sincronização Neural Consciente. O SNC é baseado em 3 pilares fundamentais que trabalham juntos para reprogramar seus neurônios espelho. O primeiro pilar é o que Huberman chama de mapeamento neural. Você aprende a identificar quais frequências emocionais dominam seu sistema neural. Quais são seus padrões inconscientes mais profundos? Que tipo de sincronicidades você tem atraído ao longo da vida? Isso não é autoajuda superficial. É neurociência aplicada. Huberman desenvolveu questionários específicos e exercícios de autoobservação que revelam com precisão cirúrgica quais são seus programas neurais dominantes. A maioria das pessoas descobre que está sincronizada com frequências que nem percebia que tinha. Medos herdados dos pais, traumas esquecidos da infância, crenças limitantes absorvidas da cultura, padrões que operam completamente fora da consciência, mas que determinam 90% das sincronicidades que você experiencia. O segundo pilar é a interrupção de padrão. Você aprende técnicas específicas para quebrar sincronizações neurais indesejadas no momento em que elas começam a se formar. Huberman descobriu que existe uma janela de 90 segundos entre o momento em que um padrão neural se ativa e o momento em que ele se cristaliza em sincronicidade. Durante essa janela, você pode intervir. Você pode escolher conscientemente qual frequência quer amplificar. As técnicas são surpreendentemente simples. Exercícios de respiração específicos, movimentos corporais direcionados, mudanças deliberadas de foco atencional. Mas quando aplicadas com precisão, elas são incrivelmente poderosas. Alice, uma advogada que participou dos estudos do Huberman, dominava essa técnica. Toda vez que sentia ansiedade antes de uma audiência importante, ela reconhecia que seus neurônios espelho estavam se sincronizando com padrões de fracasso e humilhação. Em vez de lutar contra esses sentimentos, ela aplicava o protocolo de interrupção. Primeiro, 3 respirações profundas com expiração prolongada. Isso acalmava seu sistema nervoso simpático. Depois, uma sequência específica de movimentos oculares que resetavam seus neurônios espelho. Por fim, ela direcionava sua atenção para uma imagem mental específica. A imagem dela se sentindo confiante e competente durante uma audiência anterior bem-sucedida. Em 90 segundos, a ansiedade desaparecia. E mais importante, as sincronicidades que seguiam eram consistentemente positivas, juízes mais receptivos, oposição menos preparada, evidências que apareciam na hora certa, um verdadeiro milagre, não é mesmo? Mas baseado em neurociência. E o terceiro pilar é a ancoragem frequencial.
Você treina seus neurônios espelho para se manterem estáveis na frequência desejada, independentemente das circunstâncias externas. Isso é crucial. Porque não adianta conseguir sincronizar com uma frequência positiva por alguns minutos se você volta para os padrões antigos logo em seguida. Você precisa criar estabilidade neural. Você precisa que a nova frequência se torne seu estado padrão. Algo como criar um novo hábito, mas para a mente. Huberman desenvolveu exercícios específicos que fortalecem a capacidade dos neurônios espelho de se manterem sincronizados com frequências escolhidas conscientemente. É como treino físico, mas para o cérebro, uma verdadeira ginástica mental. Ricardo, um músico que aplicou esses protocolos, exemplifica perfeitamente como isso funciona. Ricardo sempre sonhou em tocar com músicos de alto nível, mas ele vinha de uma família que desencorajava ambições artísticas. Seus neurônios espelho estavam programados para sincronizar com frequências de limitação e mediocridade, através do SNC, Sistema Nervoso Central, para facilitar a compreensão. Ricardo primeiro mapeou esses padrões limitantes, depois aprendeu a interrompê-los quando eles surgiam, e finalmente ancorou seus neurônios espelho na frequência de excelência musical e colaboração criativa, uma verdadeira transformação interna. O processo levou 4 meses de prática diária, mas os resultados foram extraordinários. Ricardo começou a encontrar casualmente músicos incríveis em lugares inesperados, um baterista virtuoso no supermercado, um pianista genial no ponto de ônibus, uma cantora extraordinária na academia, como se o universo estivesse conspirando para conectá-lo com exatamente as pessoas certas. Uma verdadeira sinfonia de sincronicidades. Em um ano, Ricardo estava tocando em uma banda que abria shows para artistas internacionais. Não porque ele virou um músico muito melhor da noite para o dia, mas porque seus neurônios espelho aprenderam a sincronizar com oportunidades de alto nível. Um salto quântico na sua carreira, impulsionado pela ciência da mente. Mas talvez o caso mais impressionante seja o de Raquel. Raquel era uma escritora que lutava há anos para publicar seu primeiro romance. Ela recebia apenas rejeições de editoras. Sentia que seu sonho era impossível, que talvez ela simplesmente não tivesse talento suficiente. Uma situação comum para muitos artistas. Quando Huberman analisou os padrões neurais de Raquel, ele descobriu algo interessante. Ela não estava sincronizada com frequências de inadequação, como ele esperava. Na verdade, Raquel estava sincronizada com uma frequência muito específica. A frequência de luta heróica. Inconscientemente, Raquel havia romantizado a ideia do artista incompreendido que luta contra o sistema. Seus neurônios espelho estavam programados para atrair resistência e rejeição, porque isso validava sua identidade de artista autêntica que não se vende. Uma armadilha da mente. Huberman mostrou para Raquel como ela estava sabotando seu próprio sucesso através de sincronicidades que confirmavam essa narrativa heróica. Cada rejeição reforçava sua crença de que ela era pura demais para o mundo comercial da literatura. Um ciclo vicioso. Quando Raquel percebeu isso, ela ficou chocada e decidiu reprogramar completamente seus neurônios espelho. Em vez de se sincronizar com luta heróica, ela escolheu se conectar com impacto genuíno. Ela queria que seu trabalho chegasse às pessoas que realmente precisavam da mensagem, não por vaidade, mas por serviço. Uma mudança de paradigma. A mudança foi dramática. Em 3 meses, Raquel recebeu o primeiro feedback positivo de uma editora. Em 6 meses, ela tinha um agente literário. Em 1 ano, seu romance foi publicado por uma editora respeitada. E hoje, ela é uma autora best-seller.
um sucesso impulsionado pela mudança de frequência neural. A diferença não foi só na qualidade da escrita, foi na frequência neural que ela passou a emitir. Uma frequência que atraía conexões e oportunidades alinhadas com seu propósito genuíno. Um alinhamento perfeito entre intenção e resultado. E isso nos leva ao aspecto mais profundo e controverso da descoberta de Huberman. Ele percebeu que quando você muda seus padrões de sincronicidade, você não está apenas mudando sua experiência pessoal. Você está influenciando a realidade coletiva, uma mudança que se expande para além de si mesmo. Lembra do conceito de campo morfogenético neural que mencionei antes? Huberman descobriu que quando uma pessoa consegue estabilizar seus neurônios espelho em uma frequência específica, isso cria ondas que afetam outras pessoas ao redor, um efeito dominó na consciência coletiva. É como jogar uma pedra em um lago. A pedra afeta apenas um ponto específico, mas as ondas se espalham e afetam toda a superfície da água. Um efeito ripple de positividade. Quando você se sincroniza conscientemente com frequências de amor, abundância, criatividade ou qualquer qualidade positiva, você automaticamente eleva a frequência neural das pessoas ao seu redor. Elas começam a experienciar sincronicidades mais positivas sem nem saber por quê. Um efeito contagioso. Catarina, uma das participantes do estudo de Huberman, experienciou isso de forma dramática. Catarina era professora em uma escola em uma área problemática: violência, drogas, famílias desestruturadas. Os alunos eram agressivos e desmotivados. Colegas professores estavam deprimidos e querendo abandonar a profissão. Um cenário desafiador. Catarina decidiu aplicar o SNC para se sincronizar com frequências de esperança e potencial humano. Todo dia, antes de entrar na sala de aula, ela fazia os exercícios de ancoragem frequencial. Ela direcionava seus neurônios espelho para irradiarem possibilidade e crescimento, uma força interior transformadora. Em 2 semanas, algo extraordinário começou a acontecer. Os alunos mais problemáticos começaram a se comportar de forma diferente, sem punições, sem sermões, simplesmente porque estavam sendo afetados pela frequência neural que Catarina irradiava. Uma transformação silenciosa e poderosa. Em 1 mês, outros professores começaram a relatar mudanças inexplicáveis nos seus próprios alunos. A escola inteira começou a ter uma energia diferente. Menos conflitos, mais cooperação, sincronicidades positivas acontecendo para todos, um efeito ripple positivo para toda a comunidade escolar. Catarina não disse nada para ninguém sobre o que estava fazendo, mas seus neurônios espelho estavam criando um campo morfogenético que elevava toda a escola. Uma mudança de paradigma. Isso é revolucionário. Isso significa que você tem o poder de mudar, não apenas a sua própria vida, mas também de influenciar positivamente todas as pessoas ao seu redor, através de mecanismos neurológicos completamente invisíveis, mas cientificamente mensuráveis. Jung intuiu isso quando falou sobre individuação. Ele dizia que quando uma pessoa se torna consciente e integrada, isso automaticamente eleva a consciência coletiva. Huberman provou que isso acontece através da sincronização neural. Mas talvez a descoberta mais impressionante de todas seja esta. Huberman identificou que existem certas frequências neurais que são universalmente benéficas. Frequências que, quando ativadas, criam sincronicidades positivas para todas as pessoas envolvidas. Ele chama essas frequências de coerência universal. A primeira é a frequência da gratidão genuína.
Quando seus neurônios espelho se sincronizam com a apreciação sincera pela vida, você, automaticamente, atrai mais experiências para agradecer, mas não apenas para você. Pessoas ao seu redor também começam a experienciar mais sincronicidades positivas. Imagine agradecer por um café delicioso pela manhã e, de repente, receber uma notícia inesperada, mas muito boa. A segunda é a frequência do serviço autêntico. Quando você se sincroniza com o desejo genuíno de contribuir com algo maior que você mesmo, o universo parece conspirar para te dar oportunidades de servir. E cada ato de serviço cria ondas de sincronicidades positivas que se espalham exponencialmente. Aquele gesto de gentileza com um desconhecido que retorna na forma de um favor inesperado. Um exemplo da vida real. A terceira é a frequência da curiosidade amorosa. Quando você se aproxima da vida com curiosidade genuína e não julgamental, você se torna um imã de experiências de aprendizado e crescimento. E essa curiosidade inspira outros a se abrirem para novas possibilidades. Aquela vontade incontrolável de aprender algo novo, que te leva a um encontro casual que muda seu rumo. Roberto, um professor que aplicou essas 3 frequências de forma consistente, teve uma experiência que ilustra perfeitamente o poder da coerência universal. Roberto estava passando por uma crise profissional. Sua escola enfrentava cortes de verba, o clima estava pesado, todo mundo estava apreensivo e um pouco competitiva. Em vez de sucumbir ao pessimismo, Roberto decidiu se sincronizar com as frequências de coerência universal. Todo dia, ele praticava gratidão genuína pelas oportunidades que ainda tinha. Ele buscava formas autênticas de servir seus alunos e a escola. E ele abordava cada desafio com curiosidade amorosa. Sempre perguntando, o que posso aprender com isso? Em algumas semanas, algo extraordinário aconteceu. Roberto começou a ter ideias inovadoras para resolver os problemas da escola, soluções criativas e práticas. Ele compartilhou essas ideias com a direção, que ficou impressionada. Ao mesmo tempo, outros professores começaram a procurar Roberto para colaborações. Pessoas que antes eram mais individualistas passaram a trabalhar em conjunto. A energia de toda a escola começou a mudar. Em poucos meses, a escola não apenas superou a crise, mas conseguiu novas parcerias. Roberto foi reconhecido, e todos os professores que estavam preocupados conseguiram se manter firmes e se sentiram mais valorizados. Coincidência? Huberman monitorou a atividade neural de Roberto durante todo esse período. Seus neurônios espelho estavam consistentemente irradiando frequências de coerência universal. E essas frequências criaram um campo energético positivo que levou toda a organização. Isso é o que Jung chamava de transformação coletiva através da individuação pessoal. E Huberman provou que isso funciona através de mecanismos neurológicos específicos e replicáveis. Mas aqui está onde a descoberta de Huberman se torna quase filosófica. Ele percebeu que quanto mais pessoas aprendem a se sincronizar conscientemente com frequências positivas, mais a realidade coletiva se transforma. É como se a humanidade inteira estivesse passando por um upgrade neurológico. Imagine um futuro onde milhões de pessoas dominam a arte da sincronização neural consciente, onde cada indivíduo é capaz de irradiar frequências de amor, abundância, criatividade e sabedoria, onde as sincronicidades positivas se tornam a norma, não a exceção. Isso não é utopia, é evolução neurológica. E está acontecendo agora. Jung previu isso há quase um século, quando falou sobre a emergência de uma nova consciência planetária.
Huberman acabou de nos dar as ferramentas científicas para tornar essa visão realidade. Mas isso nos leva a uma questão profunda e talvez inquietante. Se podemos conscientemente influenciar a realidade através da sincronização neural, qual é a natureza real da realidade? Somos apenas observadores passivos de um universo mecânico? Ou somos co-criadores ativos de uma realidade maleável? Huberman acredita que estamos descobrindo algo fundamental sobre a natureza da consciência e da realidade, que talvez a física quântica e a neurociência estejam convergindo para uma compreensão revolucionária sobre como a mente e a matéria interagem. Alguns críticos dizem que Huberman está indo longe demais, que ele está misturando ciência com especulação metafísica. Mas os dados são inegáveis, os resultados são replicáveis. E as implicações são transformadoras. Então a pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar vivendo como se fosse vítima de circunstâncias aleatórias? Ou vai assumir a responsabilidade de conscientemente sintonizar seus neurônios espelho com as frequências que você quer experienciar? Porque agora você sabe a verdade. Sincronicidades não são coincidências místicas. São manifestações neurológicas de padrões inconscientes, e esses padrões podem ser conscientemente reprogramados. Jung sonhava com essa possibilidade. Huberman provou que ela é real. A questão é: você está pronto para se tornar o arquiteto consciente da sua própria experiência? Porque se você decidir aplicar esses protocolos, se você realmente se comprometer com a sincronização neural consciente, sua vida vai mudar de formas que você nem consegue imaginar agora. As sincronicidades que você vai começar a experienciar vão parecer mágicas, mas você saberá que é neurociência, é seu cérebro funcionando da forma que deveria funcionar. É você finalmente vivendo alinhado com suas possibilidades mais profundas. E talvez, quando milhões de pessoas estiverem fazendo isso, quando a humanidade inteira estiver vibrando em frequências de coerência universal, possamos criar um mundo que Jung apenas sonhava que fosse possível. Um mundo onde sincronicidades positivas são tão comuns que parecem normais, onde cada pessoa vive alinhada com seu propósito mais profundo, onde a vida flui com uma elegância e harmonia que hoje consideramos impossível. Esse mundo está ao nosso alcance. A ciência já nos deu as ferramentas. Agora cabe a cada um de nós decidir se vamos usá-las. Jung plantou a semente há quase um século. Huberman provou que ela pode crescer. Agora é com você decidir se vai regá-la.